Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 37. Quinta-feira, quando meu esposo estava ministrando, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que eu já ministrei. E ele falou assim no meu coração: você vai pregar quinta-feira. Aí eu cheguei no Gordo depois e falei: Senhor, quem vai pregar quinta-feira sou eu. E aqui estou, para trazer a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar-se a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, nesta noite. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a tua palavra cantada, ela já foi ministrada. Pois nós estamos aqui, Senhor Jesus, conforme o Senhor nos direcionou. Pai, eu não sei como o seu filho chegou aqui hoje, mas eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor tem uma palavra à tua igreja. O Senhor tem uma palavra profética, Senhor Jesus, sobre a tua igreja. Pai, que o Senhor venha falar com eles, que não venha ser eu, mas o teu Espírito Santo venha conduzir este culto. Que toda a honra, que toda a glória seja dada a ti, Pai. E que nesta noite, Senhor Jesus, possa se levantar um exército sobre esta igreja. Que nesta noite, Senhor Jesus, possa se levantar, meu Pai, um exército de pé, que tenha vida, que tenha espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro que nesta noite, através desta palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, esta igreja não será a mesma, os teus filhos não serão o mesmo, porque haverá vida e vida com abundância, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glorifica Ele. Pode tomar o seu assento, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto desse fundo. Gostei. Então, Deus me deu uma palavra e eu quero transmitir para vocês. Aqui fala sobre um profeta, Ezequiel, que se deparou com uma dificuldade. Eu vejo que nessa palavra, Ezequiel, somos nós. Eu, você, o seu vizinho que está aí do seu lado, o seu irmão. E na nossa vida, nós passamos por momentos, por estações. Às vezes nós se deparamos com um cemitério de ossos secos. Um cemitério onde que às vezes você acha que não tem mais vida, não tem esperança.
Mas o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o Deus que faz o impossível. E eu quero trazer um pouquinho sobre essa história. Eu quero trazer um pouquinho para você o que significa essa passagem. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu já ouvi tanta gente falar sobre essa palavra. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Hoje você pode ler, amanhã você pode ler de novo. E todos os dias que você lê a palavra do Senhor, você vai ter um entendimento diferente. Porque o Senhor, Ele renova a nossa mente, Ele renova o nosso entendimento. Conforme nós o lemos, mais conhecimentos nós adquirimos. Então nós vimos aqui nesse texto que o Senhor leva Ezequiel a um vale. E naquele vale, Ezequiel se deparou com um cemitério de ossos. Às vezes você chegou aqui nessa noite e você tem se deparado todos os dias da sua vida, com esse deserto, com esse vale de ossos secos. Nós vimos que Deus fez Ezequiel passar por etapas no vale. O Senhor falou assim, ó, eu vou ler o texto várias vezes, tá? Alguns pedaços para vocês tentarem, vocês não conseguem entrar na minha mente, mas eu vou tentar transmitir para vocês, tá? E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Começando aqui. Às vezes, nós passamos por momentos dentro da nossa vida que é o Senhor que permite. Aqui o Senhor levou Ezequiel no vale. E o Espírito, e o seu Espírito... Peraí, deixa eu pôr aqui que tá voando o negócio. E o seu Espírito levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro. Às vezes você está passando por tanta dificuldade. Às vezes o Senhor está mostrando para você o que você precisa fazer e você não faz. E aqui o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, olha só isso aqui. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha a situação desse cemitério. Aqui só tem osso, aqui não tem vida. Aqui não tem esperança. Aqui às vezes não tem mais solução. Você crê que isso aqui pode se tornar um exército? Amém. Você crê que isso aqui pode ter vida novamente? Você crê que isso aqui pode se levantar e criar carne e tendões? Ele fala para o Senhor: Senhor, tu sabes. E o Senhor fala o que para Ezequiel? Profetize então. Profetize. O Senhor, Ele está falando, profetize. Maria, profetize. Jéssica, profetize. Carol, profetize. O Senhor já deixou uma ordem para nós. Só que às vezes nós não conseguimos entender a ordem do Senhor. Às vezes nós conseguimos entender o que o Senhor está nos falando. Ele já deixou bem claro. Ezequiel, você está vendo o problema, você está vendo o deserto. Mas eu estou te trazendo aqui nessa noite porque você precisa confiar em mim e profetizar sobre essa dificuldade. Eu já te dei o poder, eu já te dei a autoridade. Você precisa se posicionar. Às vezes a sua casa está de ponta cabeça, mas mulher, você precisa profetizar. Às vezes é só você que vem aqui. Às vezes é só você que traz a presença do Senhor para aquela casa. Às vezes, homem, você é a luz dentro daquela casa. Mas, quando nós chegamos em meio à dificuldade, o que nós fazemos? Nós paramos. Nós paramos e nós duvidamos daquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Mas, irmã Simone, é tão difícil? É difícil sim. E dá glória a Deus por isso. Porque se na sua vida for tudo fácil, irmão, irmã, o inimigo ele já tomou conta da sua vida. E para que ele vai te dar a dificuldade? Sendo que você já está nas mãos deles. Você tem que glorificar todos os dias da sua vida. Pelo ar que você respira, por uma batalha que você enfrenta, por uma pedra que está no seu caminho e você precisa tirar ela. Só que nós abaixamos a cabeça. Nós não acreditamos naquilo que o Senhor deixou. Nós duvidamos. Nós somos seres humanos, nós somos errantes, pecadores, somos. Mas a instrução é aqui para Ezequiel: profetize, Ezequiel. Aleluia. E aí Ezequiel faz o quê? Então ele me disse: profetize a esses ossos secos,
Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Às vezes você profetizou. Às vezes você está aqui, só Deus sabe como você está aqui. Às vezes você está de pé, mas você não tem a presença do Espírito Santo. Às vezes você está aqui e falta algo em você que você ainda não enxergou. Então, nessa noite eu quero te dizer que aquilo que estava apagado, aquilo que você não conseguia enxergar mais, o Senhor, Ele vai te mostrar. O Senhor, Ele vai trazer a tua memória. Lembra aquela vez que eu te prometi? Lembra aquela vez que eu profetizei sobre a sua vida? Aquela promessa que eu te entreguei? Hoje eu estou trazendo ela novamente à sua vida. Hoje eu estou ressuscitando ela novamente para a sua vida. Porque hoje você vai se colocar na posição que eu te coloquei. Hoje você vai enxergar que eu sou Deus na sua vida. Hoje você vai entender que não existe ninguém e nada. Somente o Senhor Jesus sobre a tua vida. A gente pode entender que na vida tem as estações, né? Eu não sei a sequência certinha, mas verão, outono, primavera, inverno. E às vezes, outono é seca, né? É seca. Às vezes você está passando por um outono na sua vida. Mas às vezes a seca que está chegando aí na sua vida é uma seca financeira, é uma seca espiritual, é uma seca matrimonial. Eu não sei qual estação você está hoje. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E então, talvez você deve estar igual Ezequiel, no meio do vale, olhando para todos os lados e não vendo saída. Talvez tudo esteja ressecado. Pode ser uma seca financeira, igual eu disse, uma familiar, sentimental, até mesmo espiritual. Ou seja, sua fé precisa de um renovo. Eu não sei qual etapa, qual estação você está passando. Eu não sei qual momento da sua vida você se encontra, qual vale que você está. Eu não sei. Eu não sei qual parte você está. Mas você sabe. Você sabe o que precisa de ressuscitação na sua vida. Você sabe o que precisa de vida dentro da sua vida. Só que isso não vai depender da Simone, não vai depender da Ju, não vai depender de ninguém. Isso vai depender somente de você mesmo. Você acreditar em você mesmo. Você olhar no espelho todos os dias e falar: ei, eu consigo sim. Eu tenho um pai que é dono de todas as coisas, e eu consigo enfrentar esse vale. Eu consigo fazer com que aquilo que estava morto venha a ser ressuscitado novamente. Você precisa entender que nem sempre aquele que está de pé está vivo. Às vezes você está em pé e só Deus sabe o que você está fazendo aqui hoje. Só Deus sabe como você chegou, só Deus sabe como que você está aqui hoje. Às vezes o seu dia foi: uma Simone, meu dia hoje, olha só, Jesus abriu a porta do capiroto e veio o demônio para tudo que é lado, me atormentar. Deus sabe do seu coração. Mas eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre fé. Porque para Ezequiel profetizar, aonde aos olhos humanos dele não tinha solução, aonde o Senhor falou: profetize, Ezequiel. Você acha que na cabeça do Ezequiel falou assim: nossa, Senhor, como que eu vou profetizar isso aqui? Isso aqui é osso. Não dá, não tem como. Mas ele obedeceu a ordem do Senhor. Hoje, muitas vezes nós não obedecemos aquilo que é proposto para nós. Às vezes o Senhor te deu algo, você tem recusado. Às vezes você fala assim: Senhor, poxa, Pai, eu cansei dessa vida. Eu estou te dando o banco da minha vida para o Senhor sentar. Senta aqui. Decide tudo por mim. Aí o que acontece? Quando o Senhor vai falar assim: ô Jéssica, você tem que fazer isso. A Jéssica faz o quê? Não sei isso. Não. Pá! Sente em cima do banco e tira Jesus. E aí você controla novamente a sua vida. E aí começa a dar errado tudo de novo. Porque você deu a liberdade para Deus. Só que quando Deus falou: é assim que você vai fazer, você vai e empurra o Senhor da sua cadeira novamente.
Você tira ele do controle da sua vida e fala assim, não, agora quem vai tomar a decisão é eu. E aí quando dá errado, o que acontece? Você coloca a culpa em Deus. Mas Senhor, cadê? O Senhor prometeu isso, o Senhor falou aquilo através da boca do pastor, mas o Senhor não vai fazer. Epa! O Senhor, Ele te dá a chave. Ele te dá a chave. Aleluia! Mas se você vai colocar a chave na porta e virar, é você, né, Deus? Aleluia! O Senhor, Ele não vai te pegar pela mão e vai falar assim, filha, faz assim, ó, faz isso aqui. Não, Ele te mostra o caminho. Ele te mostra o que você tem que fazer. Aleluia! E você tem que ter a fé de continuar. Eu tenho a chave, mas se eu não ter a atitude de abrir a porta não vai abrir. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que tomar uma atitude. E a fé, ela é demonstrada por atitude. Você sabia que o nosso posicionamento fala muito a respeito sobre nossa fé? O que você é hoje, o que você demonstra hoje é a fé que você carrega. Às vezes você anda de cabeça baixa, você não acredita, você não tem fé. A sua fé está 1%. Então, o seu posicionamento, as pessoas vão te enxergar da maneira que você se enxerga. Aleluia! Então, você precisa se posicionar. Não somente na casa do Senhor, mas dentro da sua casa. Aleluia! Dentro do seu lar. Eu quero contar algo que aconteceu comigo. Para quem não sabe, eu também eu trabalho no circular. E aí as pessoas falam assim, nossa, como é corrido, como que você consegue conciliar a igreja, família e serviço? É Deus. É Deus que me dá força. Porque é cansativo, é exausto. Mas eu falo para Deus todos os dias, me dá força. Me dá força, me dá força. E aí teve um mês passado, se eu não me engano, a gente teve discipulado em casal com o pastor, numa quarta-feira. Numa sexta-feira eu falei assim para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero fazer a tua obra. Eu quero voltar a fazer meus atendimentos na quarta, eu quero estar de novo na tua casa. E aí eu fiquei muito triste aquele dia, eu falei, eu não quero mais estar aqui, eu não quero. Quando deu 5h45, o telefone do meu serviço tocou. Oi, tudo bem? Para quem não sabe, eu trabalho onde vende convênio e tal. E aí a pessoa falou assim, eu queria fazer o convênio, eu queria saber se tem psicólogo, porque eu tô com um problema no meu casamento. E eu queria passar pelo psicólogo para ele atender nós, para nos ajudar. Aí meu coração começou a queimar e eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, agora eu vou falar, não falo. Eu falei assim, desculpa perguntar, mas a senhora acredita em Deus? Isso no telefone. Aí ela ficou muda, eu falei, meu Deus, você mandado embora, mas eu já tinha falado. Aí ela falou assim, eu acredito. Aí eu falei assim, eu posso fazer outra pergunta? E eu queimando por dentro, eu queimava por dentro no meu serviço. Ela falou, pode. Eu falei assim, e você quer ajuda pro seu casamento? Ela falou, eu quero ajuda pro meu casamento. Eu falei, então, é assim, eu e meu marido, a gente cuida de casais, a gente pastoreia casais, você quer ajuda? Essa mulher começou a chorar no telefone, mas ela chorava no telefone, ela falava assim, eu quero ajuda. Eu falei, eu vou te ajudar então, eu vou te ajudar no seu casamento. E aí, ela começou a falar comigo, eu comecei a falar com ela, e ela falou assim, então, ela falou assim, que igreja que a senhora vai? Eu falei assim, eu sou da Jesus Isso é Poder. Ai, então, eu marquei para falar com o tal de pastor Eugênio amanhã. Eu falei, então, o pastor Eugênio é meu marido. Aí que essa mulher desandou mesmo. Resumo de tudo isso. Eu não queria mais ficar lá. E Deus me trouxe uma resposta. Que o meu propósito dentro daquela empresa era ter a permissão dele. Porque se eu não tivesse naquele momento, às vezes essa mulher não ia ter ajuda no casamento. Hoje a gente faz acompanhamento com ela e com o esposo. Eu não vendi o convênio para ela, eu dei Deus para ela. Aleluia! E aí eu falei assim, Senhor, obrigado, isso é uma resposta daquilo que eu precisava. Porque eu estava triste, porque eu não queria mais estar no circular, eu queria estar com meu marido na obra, mas o Senhor falou, por enquanto é a minha vontade, não é a sua. Aleluia! O que eu fiz? Amém. Amém. Mas todos os dias eu oro, Senhor, me tira, me volta para o tempo integral. Eu quero dizer que às vezes a resposta está na sua frente.
Deus já te deu tantas oportunidades e você não consegue enxergar, porque você está querendo o seu querer, você está querendo a sua vontade. Só que eu quero te dizer que não é a sua vontade, é a vontade de Deus sobre a sua vida. Então não adianta mais correr, não adianta mais questionar. Simplesmente viva o que o Senhor tem para você. Simplesmente fala assim. Você deve ter falado assim, como eu já falei muitas vezes: Senhor, eis-me aqui. Envia, Pai, a mim, envia eu. Só que quando chega o momento de enviar, nós retrocedemos. Nós damos um passo para trás. E aquilo que às vezes nós estávamos para receber, nós retrocedemos. E aí você questiona Deus. E aí você culpa Deus. E aí você, Deus, por quê? Deus, por quê? Não é culpa de Deus, é culpa de você mesmo. Você precisa entender isso. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Você mesmo se sabota. Lá quando Davi foi enfrentar Golias, o Golias falou assim: pode vir, eu nunca perder. Ele falou assim: Ju, eu nunca perdi uma batalha, pode vir, eu encaro tudo. Mas aonde a Bíblia fala que Golias ganhou todas as batalhas? Quantas batalhas a Bíblia fala que Golias ganhou? Ele trabalhava isso aqui, ó, na mente do povo. Só que Davi, instruído por Deus, foi e enfrentou. Então você tem que entender que quem te sabota é você mesmo, é sua mente. O Senhor, Ele te dá o caminho, Ele te instrui, mas você com sua mente te sabota. E aí o inimigo faz o quê? Igual Golias, ele cresce, porque você não está conseguindo entender o propósito de Deus na sua vida. Então o seu posicionamento precisa ser uma expressão sobre a sua fé. Senão a sua fé é ideológica. Ela é uma ideia, ela não existe. Então você precisa fazer com que sua fé venha aparecer. A Bíblia diz em Tiago 2,14 assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que não tem fé se não tem obras? Não adianta você falar assim: eu tenho fé, mas e as suas obras? O que você tem feito? Ah, irmã Simone, eu falo de Deus na minha casa. E aí? É sua família. Isso não é só falar, isso é seu dever. É o seu dever, mas e lá fora? E lá fora? Ontem a gente chegou a um assunto no serviço, e todo mundo lá, gente, não só tem uma, duas, 3 cristãos lá dentro. E aí as meninas estavam falando sobre o quê? Casamento. Porque onde eu chego fala sobre casamento. Aí todo mundo falou assim: ah, mas eu não sou casada. Falei: o quê? E de aliança? Ah, eu também não sou casada. Falei: você não é casada? Eu falei: não, tá errado. Vocês estão ficando com uma pessoa que não é sua. Deus não te deu perante a palavra. Vocês estão em pecado, vocês estão em fornicação, vocês têm que casar. Não, mas está muito caro para casar, está R$600, 500 e pouco, não tem dinheiro para casar. Eu vou orar para Deus. Deus vai dar condições para vocês casar. Porque eu não aceito vocês aqui dentro da empresa, eu, conhecedora da palavra, e não consegui instruir vocês. É assim, 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 pronto. Ah, então a senhora vai orar? Vou orar, vou abrir campanha, que Deus vai preparar condições para vocês casar. Aleluia! Então eu estou fazendo a obra, eu estou transmitindo a minha fé. Hoje eu estava vindo para cá, a minha gerente falou assim: ora por mim lá. Eu falei: eu vou orar pela sua vida, sim. Então, aonde você está, as pessoas têm que te conhecer, não somente por você ser cristão, mas a sua fé tem que aparecer. Amém. Você tem que demonstrar com atitudes, com obras, a sua fé. A Bíblia também diz em João 3,16 assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, o Senhor, Ele teve que fazer um sacrifício por todos nós. Seu único Filho, Ele fez carne, para passar por tudo que Ele passou, para passar por todas as dificuldades que Ele passou, para quando chegasse o momento, Ele soubesse como resolver.
O Senhor, Ele sacrificou o seu único filho por nós, por mim, por você. Então cabe a nós recompensar isso. Eu sei, é difícil, não é fácil. O pecado é gostoso. A vida que não é cristã, ela é legal. Mas eu gosto de comparar o pecado com um cartão de crédito. O cartão de crédito, você tem um limite lá, 2.000, 10.000. Ah, não tem limite, é infinito. Aí você vai lá, passa. Mas depois vem a consequência. Vem a fatura para você pagar. E a fatura, conforme você gasta, ela vem amarga. Então o pecado, eu gosto de falar que ele é igual um cartão de crédito. Quanto mais você usa, mais tem a consequência. Então você tem que entender isso. Que o Senhor, Ele entregou o teu filho por mim, por você. Só que às vezes nós não estamos fazendo o que nós devemos fazer. Nós não estamos cumprindo aquilo que o Senhor deixou para nós. A fé é ação. A fé, ela é real. Ela precisa ser acompanhada de passos de fé. E nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida, que nada vai parar você. Nada. Nem nos dias de cansaço. Eu creio que você vai continuar firme. Nos dias de bonança, você vai continuar firme. Nos dias que parece que nada vai dar certo, você vai continuar firme. Porque quando vem a dificuldade, você vai olhar para o céu e falar assim: Senhor, obrigado. Eu agradeço por essa dificuldade, eu agradeço. Porque eu sei que é para me tornar uma pessoa melhor, eu sei que é para forjar o meu caráter. Então, se tiver que vir a dificuldade, eis-me aqui, Senhor, eu estou de braços abertos. Porque o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, Senhor, eis-me aqui nessa noite. Pai, eu profetizo sobre a tua igreja, Senhor, que esse vale de ossos secos vai ter vida. E da mesma forma que Ezequiel profetizou, os teus filhos vão profetizar sobre essas dificuldades. E ali haverá ressurreição, ali haverá esperança, ali haverá vida novamente em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Se posicione, igreja. Se posicione. A fé, ela é posicionamento. Se posicione diante dessa dificuldade. Se posicione. O Senhor disse a Ezequiel: Ezequiel, profetize. É profetizar. É você crer. Você crê, você já tem fé. Então faz com que essa fé ela venha a ser à tona. Transmite isso para as pessoas que estão em sua volta. O Senhor falou: profetiza. Senhor, tá bom, se o Senhor está mandando eu profetizar, eu vou profetizar. Agora, se vai acontecer, eu não sei. Faz o possível. Profetiza. O impossível o Senhor manda. Aleluia! Faz o possível, porque o impossível o Senhor manda. Como que eu vou profetizar nisso? Isso aqui não vai ter mais jeito. Não, se o Senhor está mandando, faça. Se Ele está falando, faça. Faça porque eu faço milagre. Toma a iniciativa porque o restante sou eu. Às vezes você pode falar assim: mas irmã Simone, não tenho mais força para profetizar. Mas Deus levantou pessoas. Eu falo assim que pessoas, eu não, meu gordo, levanta pessoas até certo ponto. Então às vezes você está fraco. Isso acontece, porque às vezes a gente também quer, às vezes a gente se sente, nossa, eu estou sem força. Só que Deus levantou líderes na sua vida. Deus levantou pastores. E esses homens e mulheres de Deus, eles estão nessa terra para te ajudar, para te trazer uma palavra, para orar pela sua vida. Só que às vezes nós não acreditamos naquele homem, naquela mulher de Deus. Eu quero falar algo para vocês. Nós somos errantes. Somos errôneos. Não é assim que fala? Errôneos? Nossa, que legal. Falei, que difícil eu falei agora. Nossa, que orgulho.
Nós somos pecadores, igual vocês. Nós não somos perfeitos. Só que nós estamos à disposição de vocês. Vocês não precisam ter medo da sua liderança. Vocês não precisam ter vergonha da sua liderança. Às vezes você tem algo dentro de você que você quer confessar e você precisa de ajuda. Só que a sua insegurança, o seu medo, às vezes por uma decepção lá atrás, não permite de você avançar. E isso só te trava. E isso só te frustra. E aí você não consegue prosseguir. Você não consegue ir adiante. Mas eu quero te dizer que você precisa despertar para isso. Você precisa confiar nos líderes que o Senhor deixou para você. Aleluia! A gente não consegue sozinho. A Bíblia fala que é melhor dois. Ser melhor dois. Porque se um cair, o outro está ali para te ajudar. Não estou falando só do casamento, eu estou falando na vida espiritual também. Às vezes você está fraco. O Senhor levantou pastores. Então chegue no seu pastor e peça ajuda. Porque sozinho às vezes você não vai conseguir se levantar. Você não vai ter força para se levantar. Mas, irmã Simone, a minha luta é tão grande dentro de casa, porque eu oro para aquela pessoa se converter, aceitar Jesus, mas ela não tem, ela não adianta. Mas espera aí. Como que você vai profetizar? Como que você vai orar para Deus mudar aquela vida, para Deus trazer aquela pessoa para Jesus, sendo que você está fraca? Não tem como. Você vai patinar. É como se estivesse em cima de uma esteira correndo e não saindo do mesmo lugar. Você precisa se fortalecer. Ah, então eu vou me fortalecer. Como eu me fortaleço? Orando, jejuando, buscando orientação, pedindo ajuda para sua liderança, para o seu líder, para o seu supervisor, para o seu conselheiro. Me fortaleci. Ó, agora eu vou, hein? Aí você começa a buscar. Não adianta você querer buscar se você não tiver combustível. E o seu combustível é fé. É oração. É fortalecimento. Se você não tiver isso, não adianta. A sua oração vai bater no teto e vai voltar. Não adianta. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Obrigado. Eu gosto de falar assim. Que quando a gente está em Deus, quando a gente está seguro em Deus, eu gosto de falar assim, que é como se fosse um Kinder Ovo. É gostoso o Kinder Ovo, não é? Só que para a gente se achegar a Deus no presente lá dentro do Kinder Ovo tem um brinquedinho. Aquele brinquedinho às vezes. Mas quando a gente vai chegando, a gente vai saboreando aquele chocolate maravilhoso. E eu gosto de falar que com Deus não é diferente. Para a gente chegar na surpresa, que é Deus, a gente precisa tirar a casquinha, né? Aí a gente come chocolate. Aí para chegar no brinquedo, às vezes tem um saquinho que você precisa abrir também, para chegar no brinquedo. É a mesma coisa, Deus. Como você vai chegar na presença? Como você vai chegar ao Senhor? Se a sua vida em volta ainda tem muito obstáculo, muita sujeira. Às vezes o seu chocolate, o seu presente, está em volta de tanta sujeira. É por isso que às vezes você não sente a presença. Porque tem lixos a ser tirado. Tem papel para ser tirado. Tem obstáculo que precisa sair. Então, igreja, entenda uma coisa. Nós não somos diferentes de vocês. Nós somos iguais. Eu como comida, vocês comem. Vocês vão no banheiro, eu também vou. A gente paga conta, eu também pago. A gente pega dinheiro, vocês também pegam. Só que precisa entender uma coisa. O que diferencia você do seu irmão é as suas atitudes. É a sua fé. É as suas atitudes. É as suas fé. Mas, irmã Simone, então me ajuda. Nós estamos à disposição. É igual eu falei. Deus levantou líderes para cuidar de vocês. E os líderes estão à disposição. Só que vocês precisam tirar toda a sujeira. Vocês precisam fazer a faxina.
E não é fazer faxina e jogar embaixo do tapete. Isso pra mim é porquice. Deus, Ele quer ver a sua casa limpa. É igual a mulher da dracma. O que ela fez? Acende a luz. Eu vou procurar essa dracma. Ela teve que fazer o quê? Varrer. Por quê? Ela estava tirando a sujeira, ela estava tirando impedimento para você chegar naquilo que é dela. Amém, Jesus. E para ela enxergar, ela teve que acender a quê? A luz. A luz é quem? O Espírito Santo. Então você tem que entender assim: Senhor, me perdoa, eu errei, o Senhor sabe disso, que eu sou teimosa. Estou falando sério com Deus agora. Eu sou teimosa, o Senhor sabe disso. Mas, eis aqui minha vida. Entra aqui na minha casa, ó. Agora sabe o que eu vou fazer? Uma faxina, vou tirar tudo aquilo que não presta. Vou limpar essa casa, vou jogar fora tudo que tem nela que não convém do Senhor. E vou me entregar verdadeiramente. Porque eu preciso profetizar. Eu preciso trazer a minha fé toda. As pessoas precisam entender que em mim habita o Espírito Santo. Então eu quero que você se coloque de pé. Se coloca de pé que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar vitória, conquista, bênçãos, principalmente a presença do Espírito Santo. Do mesmo jeito que Ezequiel profetizou e ali um exército se levantou, eu quero profetizar sobre a sua vida, porque não vai ter mais osso seco, não vai ter mais osso seco.